Eu venho à tribuna mais uma vez, porque esse tema me é muito caro e eu continuo insistindo com ele para falar da dita reforma trabalhista, hoje inspirado no brilhante artigo da doutora em Direito do Trabalho, a juíza Valdete Souto Severo. Valdete Souto Severo escreveu um artigo com o título "O desejo do grande capital é destruir a justiça do trabalho". Com ampla cobertura, está sendo divulgado como se a reforma fosse a saída para o desemprego. Ela, no seu artigo, com muita competência, deixa muito claro que o discurso vazio de que a reforma irá modernizar a legislação trabalhista não se sustenta. Terceirização, trabalho intermitente, premiação como indenização, jornada de 12 horas ou supressão dos intervalos para descanso e mesmo da alimentação são exemplos de práticas usuais do século XIX, que foram superadas pelo reconhecimento social da necessidade de garantir o mínimo de vida digna para quem trabalha. Do mesmo modo, direitos como a fruição de férias de pelo menos um mês ou percepção de gratificação natalina em dezembro, para além das garantias de dignidade do trabalhador, representam importante fomento para a circulação de riqueza, porque estimula o consumo, gerando emprego. Consumo que só será possível, conforme diz ela, se o trabalhador receber remuneração suficiente, decente, se tiver um emprego mais ou menos estável, se puder prever minimamente como será seu futuro próximo. Circunstâncias que as novas regras do PLC 38 irão eliminar concretamente, pois tornarão precários os vínculos, baixas as remunerações e as extensas jornadas de trabalho. O efeito para o mercado interno, diz a juíza, será desastroso. Profissionais que talvez hoje ainda tenham certa dificuldade de se identificar com a causa dos que lutam contra esses desmanches, serão seriamente afetados. Professores e médicos se tornarão trabalhadores intermitentes. Taxistas, manicures, corretores e tantos outros profissionais hoje já alijados da proteção social, representada pelo texto da CLT, sofrerão ainda a drástica redução da procura pelo serviço que oferecem. Empresas pequenas que efetivamente empregam e fazem circular a economia não resistirão à falta de consumo, que será determinada pela ausência concreta dos direitos suprimidos. O estímulo à pejotização, continuo na linha do artigo, na lógica do falso empreendedorismo, que apenas precariza a condição de trabalho, impedirá muitos trabalhadores de obterem benefícios previdenciários, com certeza. E se eles não têm benefício previdenciário, também não pagam a Previdência. Daí sim, eles querem empurrar a Previdência para a falência e, com isso, assegurando que os grandes bancos e seus fundos de pensões privados é que serão beneficiados. A aposentadoria será uma quimera, que significará concretamente menos postos de trabalho para os jovens que estiverem ingressando no mercado. Porque se os idosos não podem se aposentar, os jovens não têm como entrar no mercado de trabalho. As alterações processuais que afastarão o cidadão da justiça do trabalho,
ao reduzir o prazo de prescrição, impor multas para quem entrar na Justiça, retirar os efeitos da justiça gratuita ou suprimir o dever de efetuar o depósito recursal. Esses são alguns exemplos. Tanto assim que, durante o seminário sobre a reforma na sede da FEComércio em São Paulo, em junho, foi afirmado que, após a aprovação da reforma trabalhista, que o Brasil deveria extinguir a Justiça do Trabalho. No mesmo seminário, Ives Gandra também defendeu a reforma trabalhista. Presidente do TST, a afirmação é extremamente grave e verdadeira. A extinção da Justiça do Trabalho é o objetivo perseguido pelo capital desde que foi instituída. E o movimento por sua destruição cresce a partir da década de 90. É isso que eles pretendem, acabar com a Justiça do Trabalho. O empregador não paga e fica tudo por isso mesmo, e aonde o trabalhador vai reclamar. A Justiça do Trabalho, com suas limitações, complexidades, representa o único local em que os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros conseguem valer, ainda que de forma tardia e parcial, seus direitos, principalmente trabalhistas. A ausência de qualquer garantia contra a despedida, na prática de relação de trabalho no Brasil, torna esse triste quadro ainda mais verdadeiro. Nenhum trabalhador ou trabalhadora tem condições reais de exigir do empregador que respeite, por exemplo, intervalo para descanso, que faça com que ele conceda o direito à amamentação, que mantenha um ambiente de trabalho saudável. Com a legislação, agora, a mulher grávida pode atuar em área insalubre, trabalhar, amamentar em área insalubre. Não existe no Brasil elementos que permitam, na realidade das relações de emprego, lá onde o vendedor convive com o supervisor da loja, a atendente com o seu coordenador ou o operário com o gerente, possibilidade alguma de que os direitos trabalhistas sejam respeitados, senão pela vontade de quem, no ambiente de trabalho, faz as vezes do empregador. E aí o recurso ainda é a Justiça do Trabalho, que eles querem acabar. Assim, só resta recorrer ao poder judiciário trabalhista, pois no ambiente de trabalho precisam seguir as ordens de quem lá manda, senão serão demitidos. Senhor presidente, por isso, todos os dias na sala de audiência da Justiça do Trabalho, encontramos trabalhadores e trabalhadoras que foram dispensados sem receber sequer o salário do mês, que se sujeitaram a jornadas de 12 horas, que foram assediados por seus chefes imediatos, a tragédia humana que desfila diante dos juízes do trabalho de todo o Brasil, certamente não terá lugar de fala se a extinção da Justiça do Trabalho se concretizar. Ou será que alguém acredita que tais demandas poderão ser absorvidas pela estrutura de outros setores do poder, abarrotados de serviços? É só ver a Previdência. A dívida com a união dos grandes devedores chega a 1 tri, e não tem quem acelere o processo, que julgue, para que esses grandes devedores da União paguem. E, pelo outro lado, querem fazer a reforma da Previdência, passar mais uma vez a conta para o trabalhador, e agora querem acabar com esse trabalho que vai se acumular os processos, como esses aqui, já, como me disse um procurador da Fazenda, imagine 2 estádios de futebol do Grêmio e do Inter, lotados de processos, e nós não temos como fazer que eles sejam executados. Senhor presidente, eu dei ontem uma entrevista para um jornal britânico sobre essa realidade do Brasil. Eu disse, o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravatura, e muitos até hoje não concordaram com isso ainda. Então procuram voltar a uma luta que eu chamaria dos abolicionistas
onde eu me encontro, com muita alegria, contra os escravocratas, porque eles querem que aquela forma do passado, antes da Lei Áurea, e lembro que é um projeto na Câmara, tão comentado aqui por todos nós, onde o deputado diz que desde que tenha uma barraca de lona, chão de terra batido e um prato de comida é suficiente. Não precisa ter salário para esses trabalhadores. É a lógica de um capitalismo predatório que pretende fazer no Brasil um novo Haiti, destruindo qualquer possibilidade de manutenção de um mercado interno que dê ao país condições de competir com as chamadas potências econômicas. Eles dizem, vamos eliminar a Justiça do Trabalho. Senhor presidente, eu agradeço a Vossa Excelência, eu estou indo para os finalmente, estou mais comentando aqui já do que lendo o belo artigo dessa juíza, mas essa conversa, diz ela assim no artigo ainda, converse com o motorista de ônibus, do táxi, do Uber, pergunte à caixa do mercado, ou atendente de um consultório médico, pergunte para os operários, pergunte para um padeiro, para um pessoal que trabalha numa fundição, numa forjaria, qual é a realidade das relações de trabalho. Já é muito cruel como está hoje, apesar de que aquilo que nós colocamos na Constituição de 88. A reforma potencializa esse desmanche e terá como obstáculo ainda, mediante o que se encontra aí, a Justiça do Trabalho, diz ela aqui. A essa reforma, porque ela é imoral, ilegal e inconstitucional. Nesse sentido, senhor presidente, estamos fazendo a nossa parte. Criamos uma subcomissão, na Comissão do Trabalho e Serviço Público, onde nós estamos discutindo o Estatuto do Mundo do Trabalho, porque esse que foi aprovado é só o Estatuto do Empregador contra o trabalhador. Já fizemos inúmeras audiências públicas, já ouvimos juízes, procuradores, já ouvimos os advogados, já ouvimos o setor do empresariado, e esse setor e esses trabalhadores, todos, senhor presidente, até o momento concordam que é preciso que a gente aprove e, oxalá, se vote em 2018 o novo Estatuto do Trabalho, aprovado por um Congresso eleito nas próximas eleições e sancionado pelo novo presidente que haveremos de eleger, Só peço a Vossa Excelência que considere na íntegra esse belo artigo da doutora em Direito do Trabalho e juíza do Trabalho, Valdete Souto Severo. Obrigado, presidente.